Novamente acontece nos Estados Unidos uma tragédia. Um jovem de 23 anos invade um colégio católico e faz vários disparos contra funcionários naquele local e contra crianças. Mais um acontecimento trágico nos Estados Unidos que está chocando aquele país, causando uma tristeza profunda, bandeiras a meio mastro, e nós já temos a notícia de que 2 crianças vieram a perder suas vidas e muitos estão feridos. Agora, o que eu e você podemos fazer a respeito destas coisas? Como cristãos, o que nós devemos observar e se realmente nós podemos fazer alguma coisa? Porque isso é uma coisa que pode acontecer em qualquer lugar e tem acontecido. Sempre aparece uma notícia dessa de que algo desse tipo aconteceu e nós ficamos chocados porque realmente é algo terrível. Essas coisas, quando acontecem envolvendo crianças, choca todo mundo fica perplexo. E sim, estas coisas devem realmente nos deixar perplexos. Nós não podemos encarar estas coisas como coisas comuns, porque isso não pode acontecer. Agora, eu e você que somos pais, será que existe alguma coisa que a gente pode fazer a respeito disso? Eu trabalhei muito tempo com crianças e também com adultos. E nós recebíamos crianças ali naquela instituição com vários tipos de problemas, com vários traumas, sem família, abandonados, dependentes químicos, dependentes de substâncias. E eu quero que você saiba disso, porque o que eu vou te dizer agora pode ser um ensinamento para a tua vida. Devido à experiência que eu tive ao longo de anos trabalhando com pessoas, eu pude observar que uma das melhores coisas que nós podemos fazer é observar comportamento. E nós fomos treinados naquele lugar para observar comportamentos, tanto de crianças como de jovens e adultos. Uma vez nós recebemos naquela instituição um adolescente que veio justamente de lá, dos Estados Unidos. Os pais moravam na Flórida e eles já não sabiam mais o que fazer, porque o comportamento do seu filho estava tão complicado que eles não estavam mais dando conta. E então eles sabiam dessa instituição aqui no Brasil, entraram em contato conosco e enviaram o seu filho. E nós observamos o comportamento dele e identificamos algumas coisas muito interessantes para que pudéssemos trabalhar o comportamento dele. Um dia ele fez alguma coisa de errado que no momento eu não me lembro, mas nós chamamos ele a atenção, levamos ele para uma reunião e ali nós aconselhamos aquele adolescente e até passamos uma pequena disciplina para ele. Depois que ele saiu dali daquela reunião, ele foi para o pomar e ele achou que ninguém estivesse olhando para ele. Mas só que tinha um dos nossos colegas de trabalho que viu ele entrar naquele lugar e foi de fininho atrás dele para observar o que ele ia fazer. E ele pegou um pedaço de madeira e ele bateu nessas árvores, bateu nas plantas com uma fúria muito grande. Ele estava ali descarregando a sua ira, a sua revolta, porque ele foi chamado a atenção, ele foi disciplinado para que isso trabalhasse no seu comportamento. E essa é uma técnica que nós aprendemos naquele lugar. Se você tem filho, se você tem jovem, adolescente em sua casa, mesmo que não seja seu filho, observe o comportamento dele e veja se você consegue observar ele enquanto ele acha que você não está ali. Isso é uma técnica que funciona muito. Às vezes eu estava ali conversando ali no ambiente e eu fingia que saía, mas voltava rapidamente como se tivesse esquecido alguma coisa. E muitas vezes eu observava o comportamento daquelas pessoas quando elas pensavam que eu não estava presente. E isso funciona com todo tipo de pessoa. Essa é apenas uma das formas que nós podemos observar quem está perto de nós. E os nossos filhos, eles muitas vezes têm um comportamento diferente quando está ausente de nós. Esse jovem que cometeu aquele ato, ele tinha um comportamento diferente. Ele não era normal.
E eu tenho certeza que os seus pais não estavam observando o que estava acontecendo. Mas você pode fazer isso na sua casa, você pode observar. Veja o que ele assiste, veja o que ele está absorvendo. Tente ver como ele se comporta quando ele sai da escola e aparentemente você não está por perto. Isso é uma maneira muito boa de observar o comportamento do seu filho, ou até de outras pessoas. Comece a entender que certas palavras podem ser um indicativo de uma intenção do coração. Uma palavra, às vezes, despretensiosa, pode sinalizar uma atitude que alguém está prestes a cometer. Observe seus filhos, observe quem está perto de você, observe quem está perto de seus filhos. Muito cuidado, você que é pai, você que é mãe. Não leve seus filhos para qualquer lugar, não deixe seus filhos com qualquer pessoa. Dormir na casa de outra pessoa, nem em sonho. Isso é algo muito sério que precisa ser levado em consideração. E como alguém que tem experiência com isso, eu estou aqui te ensinando coisas que pode salvar teu filho, que pode salvar tua vida. E se tratando dessas crianças e desse acontecimento, nós cristãos, nós podemos orar, nós podemos interceder para que estas coisas sejam impedidas. Porque com certeza, pessoas que se envolvem com atos desse tipo, que praticam esse tipo de coisa, elas não estão em si. Estas pessoas estão fora de si. Muitas delas estão possuídas por demônios. Eu não sei se você se lembra do caso Nardoni, aquele casal que cometeu aquele ato bárbaro. Foi muito noticiado no Brasil e eles juravam de pés juntos que não tinha cometido aquele ato. Mas será que esse casal não estava possuído por espíritos malignos? E o que nós cristãos podemos fazer a respeito disso? Nós temos que interceder. Como igreja de Deus, nós temos que orar pelas nossas crianças. Quem pode defender nossas crianças? Quem pode tomar conta de nossas crianças? Se Deus não fizer a obra, a palavra de Deus diz que se Deus não vigiar a porta, em vão vigia o sentinela. Se Deus não edificar, em vão constrói o construtor. Isso é para a gente ver que tem coisas que estão além de nossas forças e nós precisamos estar em constante oração pelos nossos filhos. Nós precisamos ser intercessores que não descansam. Se você tem pouco tempo, separe um instante para orar pelos seus filhos, para orar por pessoas que Deus confiou a você. Como isso é importante, queridos. O mundo está ficando muito complicado e nós precisamos agora, mais do que nunca, estar confiando em Deus, dobrando os nossos joelhos, estar em oração em todo instante, em todo momento. Na hora que você entra no seu carro, vai para o trabalho, fica em oração, fala com Deus, Ele é o teu amigo. Onde você estiver, você pode estar em contato com Deus em oração. Essa é uma das coisas que nós podemos fazer como pais e como cidadãos. Tem coisas que está além da nossa força, tem coisa que está além da nossa capacidade. Então nós entregamos ao Senhor. E aquilo que nós podemos fazer, nós precisamos fazer. Não fique distraído, não se distraia. Cuidado com muitas ocupações, cuidado com muito entretenimento. Cuida do teu filho, pai, mãe, cuida do teu filho. Você cristão, cuidado. A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, anda rugindo como um leão em nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas você pode ser o protetor de quem está em sua volta. Se você é uma professora, se você é um instrutor, ore pelos seus alunos, ore pelas pessoas que você está treinando, porque é responsabilidade sua não só a vida física, mas também às vezes a vida espiritual dessa pessoa. Eu peço que você medite nisso e que você possa talvez compartilhar esse vídeo com alguém e você possa aí deixar o seu like e interagir nesse vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Pensa em tudo isso que eu estou te falando e tenta colocar em prática estas coisas. Deus vai te abençoar. O Senhor pode te transformar em um atalaia, um protetor, uma protetora.
e através disso a bênção de Deus vir sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Fique com essa palavra e que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.